Na luminosa Úmbria do século XIII, onde os campos de oliveira se moviam ao compasso do vento e os sinos de Assis marcavam o ritmo da vida, uma jovem de nobre linhagem sonhava com uma riqueza diferente daquela que herdaria por sangue. Seu nome era Clara, e em seus olhos brilhava um desejo que nenhuma joia podia saciar: pertencer somente a Cristo. À sombra das muralhas medievais e em meio a uma sociedade marcada por privilégios e guerras, seu coração ouvia um chamado que a levaria a deixar tudo para abraçar a pobreza mais radical e a caridade mais pura. Esta é a história de Santa Clara de Assis, que, seguindo o exemplo de São Francisco, fundou a Ordem das Damas Pobres, hoje conhecidas como Clarissas, e se tornou luz para a Igreja. Na cidade murada de Assis, onde os sinos de pedra chamavam a oração e as colinas se tingiam de ouro ao cair da tarde, nasceu, no ano do Senhor de 1193, uma menina chamada Clara, primogênita de Favarone de Ofredúcio e da nobre dama Ortolana. A casa da família, sólida e bem situada, abrigava o movimento típico de um lar de armas e honra, mas também o recolhimento de uma fé herdada de gerações. Desde seus primeiros dias, Clara cresceu sob o olhar atento de sua mãe, mulher piedosa que, segundo a tradição, havia peregrinado a Roma, Santiago e Jerusalém, e que ensinava às filhas que a verdadeira nobreza não se media por títulos, mas pela pureza do coração. Ortolana, ao vê-la brincar entre os tapetes e corredores, falava-lhe com doçura sobre as bem-aventuranças, como quem semeia sementes em um terreno fértil. Clara era uma menina de rosto sereno e cabelos claros, mas o que mais chamava a atenção nela eram seus olhos, sempre atentos às necessidades alheias. Muitas vezes, era vista separando discretamente de sua mesa um pedaço de pão para entregar a um mendigo na porta, ou desprendendo-se de um véu novo para cobrir uma mulher que tremia na praça. Ninguém a havia instruído nesses gestos. Nasciam de um impulso natural de compaixão. À medida que crescia, se dedicava a práticas que, para uma jovem de seu nível social, eram mais um ato de vontade do que uma obrigação. O jejum voluntário durante a quaresma, a oração prolongada ao amanhecer, a meditação silenciosa na capela da família. Seu confessor, intrigado com tamanha maturidade espiritual, perguntou-lhe certa tarde: Clara, o que buscas com tanto fervor em tão pouca idade? Ela, baixando os olhos, respondeu: Quero que minha alma esteja limpa para que, se o Senhor me chamar, não me encontre distraída com vaidades. Naqueles anos, um nome começava a ecoar nas ruas e no mercado de Assis: Francisco, filho do mercador Bernardone, que havia deixado tudo para viver como pobre de Cristo. Os relatos de sua pregação chegavam até a sala onde Clara bordava, e seu coração se comovia ao ouvir que aquele jovem caminhava descalço, restaurava igrejas em ruínas e falava do Evangelho como quem o vivia em carne e osso. Numa tarde de verão, enquanto acompanhava sua mãe à igreja de São Rufino, Clara ouviu no átrio duas mulheres comentarem que Francisco havia renunciado publicamente à herança do pai e abraçado uma vida de total pobreza. Esse relato acendeu nela uma chama que jamais se apagaria. Embora ainda não o tivesse visto, sentia que aquele testemunho trazia consigo uma liberdade que desejava, mesmo sem compreender totalmente seu alcance. Em silêncio, a jovem herdeira da casa Ofredúcio começava a preparar o espírito para um futuro que, sem saber, a levaria a romper as correntes da comodidade para vestir a túnica áspera dos pobres e seguir o caminho de Cristo com uma radicalidade que poucos se atreviam a escolher. Assis, naqueles primeiros anos do século XIII, era um caldeirão de tensões e esperanças. As torres das famílias nobres se erguiam desafiadoras umas diante das outras, enquanto nas ruas, o burburinho de mercadores e camponeses misturava o aroma do trigo recém-moído com o eco de discussões sobre impostos e direitos comunais.
Entre muros de pedra e campos verdes, a cidade oscilava entre o orgulho feudal e uma nova sensibilidade espiritual que começava a germinar em corações dispostos a ouvir. Francisco, filho do rico mercador de tecidos, havia se tornado um sinal vivo dessa renovação. Seus passos descalços ressoavam mais alto que o tilintar das moedas, e sua palavra, simples e ardente, desarmava quem o ouvia. A notícia de sua vida evangélica se espalhava como uma corrente invisível, cruzando praças e chegando até os salões onde damas bordavam e cavaleiros discutiam assuntos de honra. Clara, cuja alma já havia sido tocada pelas histórias que ouvia sobre ele, aguardava o momento de vê-lo com seus próprios olhos. Esse dia chegou na primavera de 1211, quando Francisco foi convidado a pregar na igreja de São Jorge. O templo, com seus muros frescos e aroma de incenso, encheu-se de fiéis atraídos pela fama daquele homem que deixara tudo para seguir a Cristo. Clara, velada e em um canto discreto ao lado da mãe, escutou atentamente desde o primeiro instante. As palavras de Francisco não eram adornadas com retórica cortesã, mas cada frase tinha o corte da verdade e a suavidade da caridade. Meus irmãos, disse, o Filho de Deus fez-se pobre por nós, para que, com sua pobreza, nós fôssemos ricos em seu amor. Deixem tudo o que impede vocês de amar e confiem na providência do Pai. Naquele momento, Clara sentiu que a voz não vinha apenas daquele homem, mas atravessava sua alma como um rio de luz. A riqueza, os banquetes, os bordados de seda, tudo se desfazia diante de um convite que lhe parecia mais real que as pedras sobre as quais se sentava. Dias depois, movida por um impulso que já não podia conter, Clara pediu a uma parenta de confiança que a ajudasse a se encontrar discretamente com Francisco. O encontro aconteceu em um pequeno jardim próximo a São Rufino, protegido por um muro coberto de era. Francisco a recebeu com um olhar límpido e uma reverência que não era mera cortesia, mas respeito pela alma que tinha diante de si. Irmã Clara, chamou-a, como se já enxergasse nela a entrega que ainda não havia se consumado. O que buscas? Quero pertencer somente a Cristo, respondeu ela sem hesitar. Mas temo a resistência de minha família e não sei como dar o passo. Francisco falou-lhe da liberdade que nasce quando se solta tudo, da alegria de viver sem outra posse que o Evangelho e da força que Deus concede àqueles que se confiam inteiramente a Ele. Não tentou convencê-la com promessas, mas com a serenidade de quem já percorreu o caminho e sabe que é seguro porque foi traçado pelo próprio Cristo. Aquele diálogo, repetido em outras breves e prudentes conversas, foi acendendo em Clara uma certeza silenciosa. A ideia da pobreza evangélica deixou de ser para ela uma teoria ou um ideal distante. Tornou-se um chamado pessoal, tão forte que nem as muralhas de Assis, nem os laços de sangue poderiam detê-lo. À noite, ao orar na penumbra de seu quarto, Clara imaginava suas mãos vazias, seu vestido simples, sua vida entregue ao serviço de Deus e dos pobres. E em seu coração já não havia dúvidas. O momento de responder estava próximo, e quando chegasse, ela não olharia para trás. A primavera de 1212 trouxe a Assis o movimento festivo do Domingo de Ramos. A cidade, adornada com ramos verdes e fitas, vibrava com o toque dos sinos e o murmúrio dos fiéis reunidos nas igrejas. Clara, vestida com sua melhor túnica e coberta por um fino véu, participou com sua família da missa solene em São Rufino. Quando o bispo desceu pela nave central para entregar a cada devoto um ramo bento, Clara permaneceu imóvel em seu lugar. Apenas quando o prelado se aproximou pessoalmente e colocou em suas mãos um ramo de oliveira, ela, em seu íntimo, entendeu que aquele gesto era um sinal para o que estava por vir. Naquela noite, o ar fresco descia das colinas e as ruas dormiam sob o brilho de uma lua crescente. Clara, em silêncio,
Levantou-se do leito e, levando um pequeno embrulho, deslizou-se pelos corredores da casa familiar. Seu coração batia com força, mas seus passos eram firmes. Passou pela porta lateral e, envolta em uma capa escura, desapareceu entre as sombras das vielas que desciam para o vale. A Porciúncula, pequena igreja consagrada a Santa Maria dos Anjos, aguardava iluminada por lamparinas de óleo. Francisco e seus irmãos, avisados de sua chegada, esperavam em oração. Quando Clara entrou, o silêncio se encheu de uma reverência profunda. Francisco levantou-se, conduziu-a até o altar e com voz serena perguntou: Irmã, vens entregar-te sem reservas ao Senhor? Sim, respondeu ela sem que seu olhar vacilasse. Não quero outro esposo senão Cristo. Nesse momento, Clara ajoelhou-se e Francisco tomou uma tesoura para cortar seus longos cabelos dourados. As mechas caíram ao chão como símbolo de uma vida deixada para trás. Em seguida, entregou-lhe uma simples túnica de lã áspera e um véu negro, sinais de sua nova condição. De hoje em diante, disse Francisco, o teu tesouro está no céu. Vive para ele e nele. A cerimônia foi breve, mas no silêncio da Porciúncula sentiu-se a força de um voto eterno. Os irmãos entoaram um cântico suave e Clara, com o rosto iluminado pela luz das lamparinas, professou sua entrega total diante do altar. Para protegê-la de qualquer tentativa da família de levá-la de volta, Francisco a conduziu imediatamente ao mosteiro beneditino de São Paulo das Abadesas. Ali, entre monjas de clausura, Clara começou a se adaptar a uma vida de oração e austeridade. Não demoraram a vir as reações. Seus parentes, ao saberem, invadiram o mosteiro com vozes alteradas e súplicas. Seu tio Monaldo, tomado pela fúria, tentou arrastá-la à força, recordando-lhe a honra do seu nome e o dever de casar-se. Clara, agarrada ao altar, revelou seus cabelos cortados e mostrou o hábito áspero. Já não pertenço ao mundo, declarou com firmeza. Meu esposo é Cristo e não o abandonarei. Diante de sua determinação, os familiares se retiraram entre ameaças e perplexidade. Clara, exausta, mas em paz, voltou à sua cela. Sabia que o caminho apenas começava e que a renúncia daquela noite seria a porta para uma vida em que a pobreza e o amor seriam sua única herança. Poucas semanas após sua consagração, Francisco levou Clara a um lugar que, para ele, tinha um significado especial: a pequena igreja de São Damião. Seus muros, restaurados por suas próprias mãos, após ouvir a voz que lhe ordenara: repara a minha casa, erguiam-se humildes nos arredores de Assis, entre olivais e caminhos empoeirados. Ali, Francisco lhe disse: Irmã, aqui será a tua morada. Este será o jardim onde florescerá a semente que o Senhor plantou em teu coração. Clara aceitou com gratidão, e a capela tornou-se o coração de sua nova vida. Logo, começaram a unir-se a ela outras jovens atraídas por seu exemplo, formando a primeira comunidade daquilo que Francisco chamaria de as Damas Pobres. Viviam em celas simples, partilhavam o pão ganho com o trabalho de suas mãos e dedicavam longas horas à oração silenciosa. A notícia da entrega de Clara logo chegou aos ouvidos de sua irmã mais nova, Inês, que com apenas 15 anos também fugiu da casa paterna para juntar-se a ela. Foi perseguida por seus tios, que tentaram levá-la à força, mas a jovem agarrou-se ao altar com tamanha determinação que, segundo a tradição, seu corpo se tornou tão pesado que ninguém pôde movê-la. Clara a recebeu com lágrimas de alegria e a abraçou como irmã na carne e no espírito. Com o tempo, também sua irmã Beatriz e sua mãe Hortolana, mulher de profunda fé, uniram-se à comunidade. Assim, a família que inicialmente resistira à vocação de Clara terminou compartilhando sua mesma pobreza e o mesmo ideal. São Damião ressoava com o canto suave das freiras e com o compasso dos teares, onde confeccionavam túnicas e tecidos para os pobres e enfermos.
A vida diária era marcada pela simplicidade extrema. Não aceitavam posses, rendas nem terras. Dormiam sobre esteiras, jejuavam com frequência e saíam apenas em casos de necessidade. O trabalho manual, fiar, costurar, cultivar a horta, era oferecido como oração viva e cada ato, por menor que fosse, era realizado por amor a Cristo pobre e crucificado. Clara, como abadesa, guiava suas irmãs não com dureza, mas com o exemplo. Passava mais tempo no oratório do que em sua própria cela e costumava vigiar à noite em oração, intercedendo pela igreja e pelo mundo. Quando alguma se desanimava diante das privações, ela sorria e dizia: se abraçamos a Cristo pobre, não podemos temer que nos falte algo. Ele é o nosso tesouro, e nele possuímos tudo. Assim, daquele recanto afastado de Assis, começava a irradiar uma luz que logo alcançaria outras cidades. O pequeno convento de São Damião tornou-se semente de uma nova forma de vida consagrada, na qual a pobreza absoluta, a oração e o trabalho silencioso seriam o caminho para alcançar a maior de todas as liberdades, a de um coração inteiramente entregue a Deus. Em São Damião, a pobreza não era apenas uma condição material, mas o próprio pulsar da comunidade. Clara havia aprendido com Francisco que se despojar de tudo era abrir espaço para que Deus fosse tudo, e assim transmitia às suas irmãs. Por isso rejeitava com firmeza qualquer proposta que colocasse em risco a pureza desse ideal. Diversas vezes, benfeitores bem-intencionados ofereceram ao convento terras, casas ou rendas para garantir seu sustento. Clara agradecia, mas respondia sempre com a mesma serenidade inabalável: se aceitarmos qualquer propriedade, deixaremos de viver como Jesus e Maria viveram. Nossa herança é a pobreza, e nela encontramos a nossa alegria. Sua radicalidade começou a inquietar até mesmo algumas autoridades eclesiásticas. Numa época em que a segurança material era considerada indispensável para qualquer mosteiro, que um grupo de mulheres vivesse totalmente da providência parecia imprudente. Mas Clara, enferma ou saudável, não cedia. Em 1228, o Papa Gregório IX, movido por sua estima por Clara e pelo desejo de proteger a comunidade, tentou persuadi-la a aceitar uma pequena dotação para garantir a subsistência. Clara, com a delicadeza de uma filha e a firmeza de uma esposa de Cristo, respondeu: Santo Padre, absolva-me de meus pecados, mas não de seguir a Cristo. Jamais aceitarei outra segurança que não venha do meu Senhor. Impressionado por tal determinação, Gregório IX concedeu, em 1228, o chamado Privilégio da Pobreza. Um documento sem precedentes que autorizava expressamente Clara e suas irmãs a viverem sem possuir bens, confiando unicamente na caridade. Anos mais tarde, quando sua saúde já estava muito debilitada, Clara quis garantir que esse privilégio fosse plenamente confirmado para a comunidade e para as futuras gerações. Após anos de súplicas e gestões, em 1253, o Papa Inocêncio IV aprovou solenemente sua regra, que estabelecia de forma definitiva a vida de pobreza absoluta inspirada em Francisco. Essa conquista não foi uma vitória pessoal, mas um testemunho de fidelidade. Clara havia defendido, contra toda pressão externa, um ideal que não admitia meios termos: viver como Cristo pobre, depender apenas de Deus e, assim, oferecer ao mundo um sinal vivo de liberdade interior. Naquela tarde em que recebeu a notícia da aprovação papal, Clara, de seu leito, elevou uma oração. Eu te louvo, Senhor, porque não desprezaste o desejo de tua serva, guardaste a obra que começaste em mim e em minhas irmãs. Com o privilégio da pobreza, Clara não apenas assegurava a identidade de sua ordem, mas deixava à Igreja um farol para todos os tempos, a certeza de que a verdadeira riqueza está em um coração vazio de tudo, para estar cheio somente de Deus. Era o ano do Senhor de 1240,
e as sombras da guerra pairavam sobre Assis. As lutas entre o imperador Frederico II e o Papa haviam aberto fendas por toda a Itália, e as incursões armadas se multiplicavam como lobos na noite. Entre as tropas imperiais, marchava um contingente de sarracenos, sob o comando de Vital de Aversa, famoso por sua ferocidade. Seu avanço pelo vale levantava nuvens de poeira e de temor, e logo se soube que seu destino era São Damião. Clara, enfraquecida pela doença e prostrada em seu leito, recebeu a notícia com o coração sereno, enquanto as irmãs corriam aflitas de um lado para o outro. Algumas choravam, outras tentavam fechar portas e reforçar muros, embora soubessem que aquelas paredes não resistiriam a um ataque. "Minhas filhas", disse Clara, com voz suave mas firme, "se escolhemos viver sem outra defesa além de Cristo, a Ele devemos recorrer agora." Pediu que a ajudassem a se levantar e que trouxessem o relicário com o Santíssimo Sacramento, guardado no pequeno oratório. Tomou-o entre as mãos e, embora seu corpo tremesse, seus olhos brilhavam com uma luz que não vinha deste mundo. Com a Eucaristia erguida, pediu que a levassem até uma pequena janela voltada para o acampamento inimigo. O ar estava tenso, carregado com o ruído de cascos e vozes estrangeiras. Clara, sustentada por duas irmãs, elevou o Santíssimo e, dirigindo-se ao seu Senhor, orou: "Ó Cristo, tu que sempre proteges os teus servos, guarda esta cidade que te serve. Não permitas que aqueles que te amam caiam nas mãos dos que não te conhecem." Segundo a tradição, naquele instante uma força invisível percorreu as fileiras inimigas. Os soldados começaram a se dispersar, como se um medo inexplicável tivesse invadido seus corações. Vital de Aversa ordenou a retirada, e em poucas horas a ameaça se dissipou como neblina ao amanhecer. As irmãs, testemunhas do ocorrido, entoaram cânticos de louvor. Clara, exausta, devolveu o Santíssimo ao altar e sussurrou: "Não foi a minha força que defendeu Assis, mas a daquele que se oculta neste pão vivo." O episódio ficou gravado na memória da cidade. Desde então, para muitos, Clara não foi apenas mãe espiritual, mas também protetora de Assis. Na fragilidade de seu corpo enfermo, manifestou-se a fortaleza invencível de sua fé. Os últimos anos de Clara transcorreram no silêncio recolhido de São Damião, marcados por uma enfermidade que, pouco a pouco, foi consumindo suas forças. Ainda assim, seu espírito permanecia firme e luminoso. Do leito, continuava a guiar suas irmãs com conselhos cheios de sabedoria e a incentivá-las a perseverar na pobreza alegre que havia sido o selo de sua vocação. A doença não a impediu de empreender uma de suas obras mais importantes, a redação de uma regra própria para sua ordem. Com pena paciente e coração ardente, Clara quis deixar às damas pobres um texto que reunisse a essência do espírito franciscano aplicado à vida contemplativa feminina: pobreza absoluta, fraternidade e total confiança na providência. Durante anos, apresentou sua regra a diferentes instâncias eclesiásticas, enfrentando atrasos e resistências, mas sua tenacidade, temperada pela oração, finalmente deu fruto. Em 9 de agosto de 1253, apenas 2 dias antes de sua morte, chegou a São Damião o mensageiro papal com a aprovação oficial de sua regra, concedida por Inocêncio IV. Ao ouvir a notícia, Clara sorriu e, com voz enfraquecida, disse: "Bendito sejas, Senhor, por me concederes este dom antes que a tua serva parta." Na madrugada de 11 de agosto, rodeada de suas irmãs, Clara entregou sua alma ao esposo celestial. Segundo a tradição, suas últimas palavras foram de louvor e gratidão pela fidelidade de Deus ao longo de toda a sua vida. Os sinos de Assis repicaram lentamente e a notícia de sua morte se espalhou pela cidade como um eco de silêncio e veneração.
Sua fama de santidade, já reconhecida em vida, propagou-se com ainda mais força após sua partida. Peregrinos afluíam à sua tumba em São Damião para pedir sua intercessão, e muitos afirmavam receber consolo e milagres. Apenas 2 anos depois, em 15 de agosto de 1255, o Papa Alexandre IV a canonizou solenemente na Catedral de Anagni, apresentando-a a toda a Igreja como exemplo de pobreza evangélica e de amor ardente a Cristo. Enquanto isso, a obra que Clara havia fundado continuava a crescer. Os mosteiros de Clarissas, como passaram a chamá-las, multiplicavam-se por toda a Itália e além, levando a diversas terras o testemunho silencioso, mas eloquente, de uma vida inteiramente entregue a Deus. Assim, a jovem nobre que, numa noite, fugiu de casa para seguir a Cristo, tornou-se mãe de uma família espiritual que até hoje continua iluminando a Igreja com a luz de sua caridade e a liberdade de sua pobreza. A figura de Santa Clara de Assis ergue-se ao longo dos séculos como um farol de luz serena que guia aqueles que anseiam pela verdadeira liberdade do coração. Sua vida, marcada pela renúncia voluntária a toda riqueza e segurança humana, é um cântico à pobreza radical, entendida não como carência, mas como plenitude de Deus. Na penumbra silenciosa dos claustros, Clara ensinou que a pobreza não é um fim em si mesma, mas o caminho que abre à alma a confiança absoluta na providência. Com o olhar fixo em Cristo pobre e crucificado, viveu sem reservas para ele, encontrando na Eucaristia a fonte inesgotável de sua força e de sua alegria. Em cada adoração, em cada oração noturna, em cada pedaço de pão partilhado, seu amor eucarístico se tornava chama viva que inflamava o coração de suas irmãs. Sua fidelidade inquebrantável, mesmo diante de pressões, guerras e enfermidades, deixou à Igreja um testemunho de fortaleza interior que não depende da saúde do corpo nem do favor do mundo. Clara foi, e continua sendo, espelho de humildade, uma mulher que, tendo nobreza de sangue, preferiu a nobreza de espírito, que, podendo viver entre honras, escolheu permanecer entre os pobres, que, tendo poder para reter, escolheu a glória de entregar tudo. Hoje, seu nome brilha entre os santos como uma joia de pureza e coragem, inspirando mulheres e homens de todas as condições a viverem com um coração livre, desapegado do efêmero e firme no eterno. Dos muros de São Damião aos conventos de Clarissas espalhados pelo mundo, seu legado continua a pulsar como um sussurro que convida. Ame sem medida, confie sem reservas e encontrará em Cristo a riqueza que jamais perece. Santa Clara de Assis, mãe e irmã, mestra de pobreza e de amor, rogai por nós.